Cheguei da viagem e ao cruzar a porta do meu quarto, algo estava profundamente errado. O ar pesava diferente, carregado de tinta fresca e um perfume caro que não era meu. Deixei a mala no chão e avancei pelo corredor, o coração acelerado, como se meu corpo já pressentisse o que minha mente ainda se recusava a aceitar. Ao empurrar a porta do meu quarto, o mundo parou. Minha cama não estava mais lá. Aquela peça de mogno que me acompanhará por 25 anos, onde chorei a morte do meu marido, onde costurei as roupas dos meus filhos nas madrugadas, havia desaparecido. No lugar, um leito branco e impessoal, decorado com almofadas que pareciam saídas de uma revista de decoração. As paredes, antes pintadas num suave tom de pêssego, agora exibiam um cinza frio. E minhas fotos? Os retratos do meu casamento, dos meus filhos pequenos, do sorriso acolhedor do meu marido? Sumiram. Tudo havia sido apagado. Foi então que ouvi sua voz, doce como mel envenenado. Gostou da mudança, sogra? Virei-me devagar. Lá estava Valéria e minha nora, encostada no batente da porta, com um sorriso que não chegava aos olhos. Vestida num vestido justo cor de vinho, cabelo impecável, unhas feitas, ela irradiava uma vitória que me revolveu as entranhas. O que você fez? Perguntei, a voz mais fraca do que gostaria. Só reformamos, respondeu, passando a mão pela parede cinza. A casa precisava de um ar mais moderno, mais funcional. E este quarto, bem, é perfeito para mim. Tem mais luz, mais espaço. Robert e eu precisávamos. Minhas mãos tremiam. Fechei-as com força, tentando controlar a fúria que crescia dentro de mim. Onde estão minhas coisas? Onde está minha cama? Ela suspirou, como se lidasse com uma criança birrenta. No garagem. Tudo está guardado, não se preocupe. Fez uma pausa, inclinando a cabeça com falsidade. Pensamos que você poderia ficar no quarto de visitas. É menor, claro, mas na sua idade, não precisa de tanto espaço, não é? Além disso, assim você não precisa subir escadas todos os dias. Cada palavra era uma facada. Não gritei. Não chorei. Não lhe dei esse prazer. Encarei-a nos olhos, aqueles olhos que agora brilhavam com algo que nunca havia visto antes, desdém. Naquele instante, entendi uma verdade que me partiu a alma. Para ela, eu não era uma pessoa. Era um obstáculo. Um móvel velho que precisava ser removido para dar lugar ao novo. Respirei fundo. Você quer um espaço só seu? Perguntei, com uma calma que nem sabia que possuía. Seu sorriso se alargou, achando que havia vencido. Perfeito, continuei. Então hoje mesmo você começa a procurar uma nova casa para morar. O sangue fugiu do seu rosto como se alguém tivesse desligado a luz. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O que você disse? Balbuciou. Ouviu muito bem, Valérie. Se precisa tanto do seu próprio espaço, arrume o seu. Esta casa é minha. O que eu não sabia naquele momento era que aquele confrontava era apenas o começo. Porque Valérie não havia agido sozinha. E o que eu descobriria nos dias seguintes me destruiria de maneiras que nem conseguia imaginar. Porque quando confiamos em quem amamos, nunca esperamos que nos traiam pelas costas, especialmente quando esses traidores são do nosso próprio sangue. Valérie me olhou como se eu tivesse perdido a razão. Soltou uma risada nervosa, daquelas que soam falsas até para quem as emite. Sogra, não pode estar falando sério. Nos expulsar? Mas o Robert é seu filho. Esta casa também é dele. Eu comprei esta casa, respondi, a voz agora firme como aço. Paguei cada tijolo com o suor do meu trabalho, e ninguém me pediu permissão para mexer nas minhas coisas. Foi então que Robert apareceu no corredor. Meu filho, o menino que carreguei na barriga, que criei sozinha depois que seu pai se foi, para quem dei tudo o que tinha e o que não tinha. Vestia uma calça de moletom e uma camiseta como se tivesse acabado de acordar, embora já fossem 3 da tarde. O que está acontecendo? Perguntou, coçando a cabeça. Por que estão gritando? Sua esposa transformou meu quarto no dela, respondi, sentindo a raiva romper a fachada de calma que eu mantinha. Sem me consultar, sem sequer me avisar. Robert evitou meu olhar, fixando os olhos no chão, como fazia quando criança e eu o flagrava numa mentira. Mãe, a Valérie disse que era uma surpresa. Queríamos reformar a casa para deixá-la mais bonita. Não pensei. Não pensou, interrompi. Ou não quis pensar. Valérie se aproximou dele, agarrando seu braço num gesto que deveria ser protetor, mas me soou possessivo. Robert, sua mãe está exagerando. Só fizemos algumas melhorias. A casa estava tão ultrapassada com móveis antigos. Foi pelo bem de todos. Pelo bem de todos, repeti, sentindo algo quente subir pelo peito. Onde está o meu bem nisso tudo? Robert finalmente me encarou. Mãe, se acalma. Não é nada demais. Podemos arrumar o quarto de visitas bem bonito para você.
Até podemos. Não quero que arrumem nada para mim, cortei. Quero meu quarto. Quero minhas coisas. Quero respeito dentro da minha própria casa. O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. Valéria apertou com mais força o braço de Robert. Sogra, acho que está sendo um pouco egoísta, disse, a voz agora gelada. Esta casa é grande. Tem 4 quartos. Por que precisa do maior se está sozinha? Robert e eu precisamos de espaço. Estamos pensando em ter um bebê logo. Então arrumem uma casa para esse bebê, respondi. Robert suspirou frustrado. Mãe, não faça isso. Para onde a gente vai? Moramos aqui. Esta é a nossa casa. Sua casa. Repeti devagar, deixando as palavras ecoarem no ar. E a minha? Precisava ver minhas coisas. Precisava confirmar com meus próprios olhos que aquilo não era um pesadelo. Desci as escadas até a garagem, com Robert e Valéria me seguindo. Ao abrir a porta, o cheiro de mofo me atingiu como um soco. Lá estavam eles, meus móveis, minha cômoda de madeira antiga que pertenceu à minha mãe, minha cama desmontada encostada na parede, minhas caixas. Abri uma com as mãos trêmulas e encontrei minhas fotos jogadas sem cuidado, algumas com os quadros quebrados. A foto do meu casamento com Louis. O vidro relutou, mas finalmente levantou os olhos. E foi então que vi a culpa estampada em seu rosto como uma mancha que não sai. Você usou o dinheiro da minha aposentadoria, não foi? Minha voz saiu baixa, mas cada palavra pesava como uma pedra. Ele não respondeu. Não precisava. A forma como seus dedos se contraíram em torno do copo, como seu queixo tremeu quase imperceptivelmente, já me davam a resposta. Eu me senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Quantos anos eu trabalhei, Robert? Perguntei, avançando um passo em sua direção. Quantas noites eu passei em pé, com as mãos queimando de tanto lavar pratos, enquanto você e sua irmã dormiam seguros, sonhando com o futuro que eu estava construindo para vocês? E agora você vem aqui com essa mulher que nem sequer sabe o que é suor de verdade, e rouba de mim o pouco que me resta? Não é assim, mãe, ele tentou justificar, mas sua voz falhou. Nós só pegamos emprestado. Vamos devolver. Emprestado? Repeti com um riso amargo. Você acha que isso é um banco, filho? Que eu sou uma instituição que pode ser saqueada quando bem entender. Aquele dinheiro era para os meus remédios, para os dias em que minhas mãos não conseguirem mais segurar uma colher, para quando eu não puder mais trabalhar como uma escrava para sustentar os caprichos de vocês. Ele baixou a cabeça e pela primeira vez em anos, vi nele um vislumbre do menino que eu havia criado. Mas não era suficiente. Nada seria. Você sabe quanto tem na minha conta agora? Perguntei, sem esperar resposta. $12,78. $12,78. Isso é o que sobrou depois que você e Valerie decidiram que minha vida não valia mais nada. Apertei os punhos com tanta força que as unhas cravaram nas palmas. E o pior não é o dinheiro. É a traição. É saber que enquanto eu me matava por vocês, vocês estavam planejando isso pelas minhas costas. Robert tentou tocar meu braço, mas eu me afastei como se sua mão queimasse. Mãe, nós vamos arrumar isso. Eu juro. Não, corte e seca. Você não vai arrumar nada, porque isso aqui não é mais sobre dinheiro. É sobre respeito. É sobre você olhar no espelho e reconhecer o homem em que se tornou. Respirei fundo, sentindo o peso de décadas de sacrifício me esmagando. Agora saia da minha frente. Eu não quero ver você. Ele hesitou como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas eu já havia virado as costas. Ouvi seus passos se afastarem, lentos como os de um condenado. Quando a porta da cozinha bateu, soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Mas não chorei. Não dessa vez. Porque algo dentro de mim havia se quebrado de vez, e pela primeira vez em anos, não era meu coração. Era o último fio de ilusão que ainda me prendia à ideia de que minha família era diferente. Que meu filho seria melhor do que isso. E foi aí, entre o silêncio da madrugada e o gosto amargo do chá frio, que tomei uma decisão. Se eles achavam que eu era só uma velha frágil, uma sombra do passado que poderia ser apagada com uma demão de tinta em móveis novos, estavam profundamente enganados. Porque eu ainda tinha uma coisa que eles nunca poderiam me tirar, a memória de cada tijolo daquele lugar, cada gota de suor que o ergueu. E se eles queriam guerra, então teriam uma. Mas não do jeito que imaginavam. Ele não olhou. Mas quando finalmente ergueu os olhos, vi algo que me gelou por dentro. Culpa. Uma culpa profunda, enraizada como se tivesse enterrado algo vivo e agora ouvisse os gemidos abafados vindo debaixo da terra. O que você fez? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, mas o medo subia pela minha espinha como uma maré negra. Nada, mãe. Ele engoliu em seco os dedos brancos ao redor do copo de água. Só melhoramos a casa.
Só isso. Usou meu dinheiro? A pergunta foi uma faca que girei antes de cravar. Não. Então o quê? O silêncio que se seguiu pesava mais que as paredes dessa casa. Mais que o peso de todas as mentiras que já me haviam contado ali. Robert esvaziou o copo de um gole só, como se a água pudesse lavar a verdade queimando sua garganta. Depois, subiu as escadas sem olhar para trás. Vou dormir. Você está sendo paranoica. Fiquei sozinha na cozinha novamente. Mas desta vez, o medo não era um visitante, era um inquilino. Um que se instalara no meu peito com as mãos fechadas em punhos, porque eu conhecia meu filho. Conhecia o tremor em suas pálpebras quando mentia, o jeito como evitava meu olhar quando escondia algo grande demais para caber entre quatro paredes. No dia seguinte, eu começaria a cavar. Abriria gavetas como se fossem tumbas, reviraria papéis como se fossem ossos enterrados, faria perguntas até que as respostas me cortassem como vidro. E o que encontraria? Algo que quebraria o que restava do meu coração em fragmentos ainda menores. Porque a dor mais cruel não vem de estranhos. Vem daqueles que juraram amar você. E quando a traição deles se revela, o mundo não é mais o mesmo. Por 3 dias, fingi que nada havia acontecido. Sorri quando era preciso sorrir, limpei o que precisava ser limpo, servi o café como se ainda fosse a dona daqueles copos, daquela mesa, daquela vida. Mas por dentro, cada fibra do meu corpo estava em estado de guerra. Observando, escutando, esperando. Valerie andava pela casa como uma rainha em seu próprio reino. Não só tinha tomado meu quarto, tinha usurpado meu lugar na cozinha. Meus panelões de ferro fundido, os que Louis me dera no nosso 20º aniversário, agora estavam empurrados no armário mais alto, onde minhas mãos trêmulas mal alcançavam. No lugar deles, suas panelas de cerâmica cara, compradas com dinheiro que eu não sabia de onde vinha. Pequenas vitórias que ela saboreava cada vez que eu tinha que pedir ajuda para pegar o que era meu. Robert saía cedo e voltava tarde, esgotado. Engenheiro em uma construtora, ganhava bem, mas nunca era suficiente. Sempre foi assim. Gastava mais do que tinha. Quando era jovem eu cobria suas dívidas pequenas. É novo. Está aprendendo, eu me convencia. Agora, com 42 anos, ainda não havia aprendido. No 3º dia, Valerie anunciou que ia ao salão. Vou fazer as unhas, sogra. Volto em 3 horas, disse, passando o batom diante do espelho da entrada. Meu espelho, o que eu comprara numa feira de antiguidades 20 anos antes, quando ainda acreditava que objetos bonitos duravam para sempre. Robert estava no trabalho. A casa vazia. Silenciosa. Era minha chance. Subi as escadas devagar, como se o ar fosse espesso demais para respirar. Entrei no que um dia fora meu quarto. O cheiro do perfume de Valerie impregnava tudo, doce e enjoativo, como o aroma de uma flor podre. Engoli a náusea e abri o armário. Minhas roupas haviam desaparecido. No lugar, vestidos caros, sapatos de grife, bolsas que custavam o que eu ganhava em um mês quando ainda trabalhava na fábrica. Fechei o armário com um empurrão e me aproximei da escrivaninha, nova, moderna, de vidro frio. Sobre ela, um laptop fechado. Não toquei. Aqueles aparelhos sempre me pareceram armadilhas para os incautos. Mas abri as gavetas. Papéis. Montanhas de papéis. Notas fiscais de móveis. $4.500 em uma loja de decoração de luxo. Recibos de pagamentos a uma designer de interiores. $3.000. Comprovantes de tinta importada de cortinas, de um abajur que custava mais que meu primeiro carro, comprado à prestação depois de 2 anos economizando cada centavo. E então encontrei algo que fez meu sangue virar gelo. Uma pasta marrom. Dentro, páginas impressas da internet. Artigos jurídicos com trechos destacados em amarelo. Quando um familiar investe quantias significativas em melhorias em uma propriedade, pode reivindicar direitos sobre ela, especialmente em casos de coabitação prolongada e quando o proprietário original é de idade avançada. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei os papéis caírem. Havia anotações nas margens, a letra de Valerie, afiada como navalha. Consulta com advogado, $500. Documentar todas as melhorias. Fotos antes, depois. Continuei revirando. No fundo da gaveta, um envelope. Dentro, cópias xerox da escritura da minha casa. Mas essas cópias tinham post-its colados. Nome conjunto. Quanto tempo de posse é necessário? Minha garganta se fechou. Não conseguia respirar. Valerie não estava reformando por capricho. Estava construindo um caso. Documentando cada centavo gasto para um dia reclamar o que nunca foi dela. A casa que eu havia erguido com 15 anos de calos nas mãos e lágrimas engolidas.
A casa onde enterrei meu marido, onde criei meu filho, onde cada parede guardava mais memória do que todos os álbuns de fotos do mundo. Tirei o celular do bolso, um aparelho velho que Lucy me dera com teclas que rangiam. Com mãos trêmulas, apertei botões até ouvir o clique da câmera. Fotografei tudo. Cada papel, cada anotação, cada prova daquilo que até então eu só suspeitava. Guardei tudo exatamente como estava e saí do quarto. Desci para a cozinha. Servi um copo d'água, mas não consegui engolir. A água ficou presa na garganta, junto com o nó de traição que crescia, inchava, ameaçava me sufocar. Precisava de mais. Precisava ouvir com meus próprios ouvidos. Esperei a noite cair. Robert chegou às 9 exausto. Foi direto para o banho. Valerie estava na sala, sentada na minha poltrona favorita, comendo pipoca que deixava cair no chão sem se importar. Fui para a cama cedo, ou fingi que fui. Às 11, ouvi a voz de Valerie vindo do quintal. Levantei sem fazer barulho e me aproximei da janela do quarto de visitas que dava para o jardim. As cortinas finas me permitiam ver sem ser vista. Lá estava ela passeando entre meus vasos de gerânio, o celular colado à orelha. Está quase, mãe, juro. Sua voz transbordava excitação, triunfo. A velha está confusa. Diz que vai nos botar para fora, mas não pode. O Robert é filho dela. Esta casa é dele também. Silêncio enquanto ouvia a mãe do outro lado. Não, ela ainda não sabe do empréstimo. O Robert tem medo dela. Não vai contar. Ela riu. Um som violento, sem alegria. Imagina a cara dela quando descobrir que usamos a casa como garantia. Mas até lá, tudo vai estar resolvido. Meu coração parou. Empréstimo. Garantia. Olha, mãe, o plano é simples, continuou Valerie, pisando sem cerimônia nas flores que eu havia plantado há décadas. Continuamos investindo em melhorias. Quanto mais dinheiro a gente põe, mais forte fica o nosso caso jurídico. O advogado disse que se ela tentar nos expulsar, a gente processa por causa dos investimentos. E se ela ficar difícil? Outra pausa, outro riso seco. Ela já tem 67 anos. Quanto tempo mais vai durar? 5? 10 anos no máximo? Depois disso, esta casa vai valer mais de $200 mil com todas as reformas que a gente fez. A gente vende, compra algo melhor num bairro bom, igual você sempre quis. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não fiz nenhum som. Mordi o punho até sentir o gosto de ferro na boca. O Robert é um idiota, mas é fácil de manipular, disse ela, chutando sem querer um vaso que se estilhaçou no chão. A mãe dele o traumatizou tanto que ele faz qualquer coisa para não decepcioná-la. Mas ele não me manipula. Eu sei o que quero e vou conseguir. Mais silêncio. Depois, uma risada alta, cruel. Não seja dramática, mãe. Só estou sendo esperta. Se ela foi burra o suficiente para nos deixar morar aqui de graça todos esses anos, problema dela. A gente só está aproveitando a oportunidade. De graça. Como se nos 3 anos em que moraram aqui, eu não tivesse cozinhado para eles todos os dias. Como se não tivesse lavado suas roupas, pago a luz, a água, o gás. Como se não tivesse dado a Robert os $5 mil que ele precisava para a entrada do carro, quando o banco recusou seu financiamento por causa do nome sujo. De graça. Eles haviam transformado minha bondade em fraqueza, minha confiança em oportunidade, minha casa em moeda de troca. Mas havia uma coisa que Valerie não sabia sobre mim. Eu já havia enterrado um homem, e não tinha medo de enterrar outra vez. Lucy cruzou os braços, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Não precisava dizer mais nada. Seu silêncio falava por ela, um furacão contido atrás de um olhar que já havia desmontado centenas de mentirosos em tribunais. Eu conhecia aquela expressão. Era a mesma que tinha quando, aos 16 anos, enfrentou sozinha o advogado da seguradora que tentava negar meu tratamento depois do acidente. A mesma que usou para fazer o juiz que humilhou sua cliente chorar em público. Ela não era mais minha filha pequena, pedindo colo depois de um pesadelo. Era uma loba. E tinha cheirado sangue. Você não vai mais cozinhar para eles, disse baixinho, como se estivesse comentando o tempo. Não vai mais servir. Não vai mais limpar. A partir de agora, eles é que vão suar para manter o que acham que é deles. O riso estridente de Valerie ecoou pela casa, como um sinal de alerta. Lucy nem piscou. Eles estão brincando com fogo, mãe. E fogo queima. Eu queria perguntar o que ela planejava. Queria saber como, depois de tantos anos longe, ela ainda conseguia ler meus pensamentos como se fossem letras garrafais em um jornal velho. Mas não precisei. Lucy já estava tirando o celular do bolso, os dedos voando sobre a tela com uma precisão cirúrgica. Primeiro, a gente congela, murmurou, mais para si mesma do que para mim.
contas, cartões, tudo que estiver no nome dela. Depois a gente acende o fogo. Meu coração deu um salto. Não era só raiva no tom dela. Era algo mais perigoso, prazer. O tipo de satisfação que só vem quando você finalmente tem a faca na mão e o porco está amarrado no celeiro. Você tem os documentos deles? Perguntou, sem tirar os olhos do telefone. Assenti. Guardei tudo. Cada contrato de aluguel não pago, cada comprovante de transferência que Robert me pediu para ajudar Valerie com suas despesas urgentes. Até a escritura da casa que meu marido deixou em meu nome antes de morrer, como se pressentisse que um dia eu precisaria dela como escudo. Lucy sorriu. Não era um sorriso gentil. Então já temos metade da batalha ganha. O barulho de talheres batendo nos pratos veio da sala. Alguma das amigas de Valerie deve ter derrubado o garfo, porque ouvi um grito agudo seguido de risadas. Como se isto aqui fosse um hotel, pensei. Como se eu fosse a empregada que eles podem demitir quando bem entenderem. Eles vão sair desta casa, Lucy declarou guardando o celular. E quando saírem não vão levar nada além da roupa do corpo. Nem o cheiro do perfume caro que você paga. Engoli em seco. Não era só uma promessa. Era um veredito. E o Robert? Perguntei, minha voz mais fina do que queria. Ela me olhou então, e pela primeira vez desde que chegou, seu rosto amoleceu. Não por pena. Por uma fúria tão profunda que parecia vir de gerações de mulheres que haviam engolido sapos demais. O Robert disse, enfatizando cada sílaba, vai escolher. Ou fica do lado da mãe que o criou sozinha, que vendeu tamales nas madrugadas para pagar suas roupas de escola, que o defendeu quando o mundo inteiro disse que ele não prestava. Fez uma pausa deixando o silêncio pesar, ou fica com a mulher que o usa como carteira e o trata como um criadinho rico. Seus olhos brilharam, não com lágrimas, mas com algo mais cortante. E se ele escolher errado? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Lucy não hesitou. Então ele vai aprender o que significa perder tudo, incluindo a mãe. Nesse momento a porta da cozinha se abriu. Valerie entrou, ainda rindo de alguma piada, com um copo de vinho na mão e o rosto corado de alegria roubada. Ah, Lucy! Exclamou, falsa como sempre. Você chegou. Que surpresa! Por que não avisou que vinha? Lucy não sorriu. Não se mexeu. Apenas a encarou com uma calma que fazia a temperatura da sala cair 10 graus. Porque respondeu suave como seda envenenada, eu gosto de surpresas. Valerie riu nervosa, como se sentisse o cheiro de enxofre no ar. Bem, agora que você está aqui, por que não vem conhecer minhas amigas? Convidou, tentando recuperar o controle. Elas adorariam te conhecer. Lucy inclinou a cabeça, como um predador avaliando a presa. Claro, disse finalmente. Mas primeiro, acho que você deveria conhecer minha amiga. E com um gesto quase imperceptível, apontou para a porta da frente, onde duas mulheres em ternos impecáveis, com pastas de couro na mão e olhares que poderiam congelar lava, acabavam de entrar. Lucy não esperou por uma resposta. Com um movimento preciso deslizou o laptop na minha direção, os dedos já digitando com uma velocidade que só quem domina as leis e as artimanhas para contorná-las poderia ter. A escritura, mãe. Não a cópia que está na gaveta da sala. A original. Aquela que você guarda no cofre, dentro do seu armário, atrás das fotos do seu casamento. Meus dedos tremiam ao abrir o pequeno cofre de metal, escondido entre camisas de linho que já não usava há anos. Como ela sabia? Mas, claro, Lucy sempre soube. Sempre esteve um passo à frente, mesmo quando eu achava que estava sozinha. Quando coloquei o documento sobre a mesa, ela o abriu com reverência, como se fosse um mapa do tesouro, e de certa forma, era. Seu dedo indicador percorreu as linhas, parando no espaço da assinatura. A minha. Intacta. Inviolada. Bom. Sua voz era um murmúrio letal. Porque se tivessem mexido nisso, já estaríamos na delegacia. Valerie engoliu em seco. Seu choro havia secado, substituído por um pânico mudo, o tipo que paralisa os pulmões. Ela sabia o que vinham por aí. Lucy virou a tela do laptop para nós. Um documento digital carimbado com letras garrafais. Contrato de empréstimo com garantia imóvel. Meu endereço. Meu nome. Uma assinatura que não era minha. Olhe bem, Valerie. Lucy girou o notebook, forçando-a a encarar a prova. Isso aqui é uma falsificação grosseira. Qualquer perito vai identificar em 5 minutos. E sabe o que a lei diz sobre falsificação de documentos para obter vantagem financeira? Valerie balbuciou algo incompreensível. 5 a 10 anos. Lucy sorriu, mas não era um sorriso. Era a lâmina de uma guilhotina prestes a cair. Sem direito à fiança, se o juiz considerar que há risco de fuga. E olhando para o histórico do seu marido, ela fez uma pausa dramática, folheando outro papel,
Robert tem 3 ações de execução por dívida nos últimos 2 anos. Um juiz vai adorar esse caso. Você não pode fazer isso. Valerie se levantou, as mãos estendidas como se pudesse apagar as palavras no ar. Era para ser temporário. Nós íamos consertar. Consertar? Lucy riu, uma risada seca, sem humor. Vocês planejaram roubar a casa da minha mãe, forjar sua assinatura, e ainda por cima a chamam de confusa. E agora querem piedade? Eu me levantei. Não por raiva. Não por medo. Porque pela primeira vez em meses me senti leve. Valerie. Minha voz saía firme, como se tivesse engolido o aço. Você tem 2 opções. Apontei para a porta. Pega suas coisas e some da minha vida antes do sol nascer amanhã. Ou, olhei para Lucy. Ou minha filha faz o que faz de melhor. Valerie olhou para nós duas, os olhos saltando entre a filha implacável e a mãe que ela subestimou. E então ela viu. Viu o que eu já sabia há muito tempo, que o erro dela não foi me considerar frágil. Foi esquecer que eu tinha uma leoa como filha. Eu preciso das minhas coisas. Sua voz quebrou. Você tem 1 hora. Lucy fechou o laptop com um estalo. E se eu encontrar qualquer coisa que não seja sua nesta casa, ligo para a polícia na mesma hora. Entendido? Valerie assentiu, os ombros caídos. Quando ela saiu da sala, seus passos não faziam barulho. Como se já fosse um fantasma. Lucy se virou para mim. Seus olhos, meus olhos, brilhavam com uma mistura de fúria e triunfo. Agora, mãe, vamos trabalhar. Ela abriu uma pasta nova, impecável, com meu nome estampado na capa. Porque amanhã, esta casa volta a ser só sua. E ninguém jamais vai tirar isso de você novamente. Entender exatamente o que está acontecendo aqui. Sua voz era calma, mas cada sílaba carregava o peso de uma sentença. Porque a partir de hoje, essa casa não é mais um lar para vocês. É um crime que vocês tentaram cometer. E crimes têm consequências. Ela deslizou o primeiro documento sobre a mesa. Uma cópia autenticada da escritura com a cláusula de proteção conjugal destacada em amarelo neon. Isso aqui, ela bateu o dedo no papel, é a prova de que minha mãe é a única dona desta propriedade. Qualquer tentativa de vender, hipotecar ou transferir direitos sem a assinatura notarizada dela, com 2 testemunhas, é nula. E adivinhem? Seus olhos percorreram os rostos pálidos de Robert e Valerie. Vocês não têm nenhuma das 2 coisas. Valerie engoliu em seco. Robert não conseguia levantar a cabeça. Mas não para por aí. Lucy puxou outro papel. Aqui temos os extratos bancários mostrando os saques da conta conjunta que você, Robert, esvaziou nos últimos 6 meses. Ela jogou mais uma folha. E aqui as faturas das reformas que vocês 2 assinaram em nome da minha mãe, sem autorização. Outro documento. E por fim, a joia da coroa. A gravação onde você, Valerie, explica detalhadamente para um amigo como forjar a assinatura da minha mãe para conseguir um empréstimo. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o tic-tac do relógio da parede, aquele que eu havia comprado quando Robert nasceu. Vocês têm 2 opções. Lucy continuou, alinhando os papéis como um advogado preparando o veredicto. A primeira, assinam agora esse termo de desistência de qualquer direito sobre a propriedade, reconhecem o crime de falsificação e fraude, e saem desta casa sem que a polícia seja chamada. Ela fez uma pausa dramática. A segunda? Eu ligo para o promotor neste exato momento, entregou todas essas provas, e vocês passam os próximos anos explicando para um juiz por que acharam que podiam roubar uma mulher que deu a vida por vocês. Robert finalmente levantou os olhos. Eles estavam vermelhos, inchados, mas não havia mais desculpas neles. Só medo. E se a gente assinar? Sua voz falhou. O que acontece depois? Depois, Lucy cruzou os braços, vocês somem da vida da minha mãe. Para sempre. Sem ligações, sem visitas, sem cartões de Natal. Ela inclinou o corpo para frente, como um predador se aproximando da presa. Porque se ouvir o nome de vocês perto dela novamente, se ela receber uma única mensagem, eu juro por tudo que é sagrado que vou fazer de suas vidas um inferno jurídico do qual vocês nunca vão escapar. Valerie tentou abrir a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela olhava para as próprias mãos como se não reconhecesse mais aquelas unhas pintadas, aquelas alianças que haviam sido símbolos de uma família que não existia mais. E tem mais uma coisa. Lucy puxou um envelope pardo de dentro da pasta. Dentro desse envelope estão cópias de todos os documentos que vamos guardar, incluindo as gravações. Ela empurrou o envelope na direção deles. É um presente. Para que toda vez que vocês pensarem em voltar, em pedir perdão, em inventar uma nova desculpa, vocês se lembrem, nós temos provas. E não vamos hesitar em usá-las. Robert pegou o envelope com mãos trêmulas.
O papel farfalhou como uma folha seca ao vento. Agora, Lucy se levantou, sinalizando que a reunião havia terminado. Vocês têm até às 12 horas para sair. Não um minuto a mais. E se qualquer coisa estiver faltando nesta casa quando eu fizer a vistoria, eu pessoalmente vou até a delegacia mais próxima e registro um boletim de ocorrência por roubo. Ela sorriu, mas não havia alegria naquele gesto. E acreditem, eu adoro preencher papéis. Eles se levantaram como se estivessem carregando o mundo nas costas. Robert olhou para mim uma última vez, os lábios tremendo como os de uma criança prestes a chorar. Mas eu não olhei nos olhos dele. Não dessa vez. Porque quando você olha nos olhos de quem te traiu, você sempre procura algo que já não existe mais. E eu não tinha mais tempo a perder com fantasmas. Como se tivessem levado não só os móveis, mas um pedaço de mim. Lucy apertou os braços em volta da minha cintura, como se pudesse me segurar antes que eu desmoronasse. Mas algumas quedas são inevitáveis. Algumas dores não têm anestesia. Você fez o que tinha que ser feito. Ela repetiu como se as palavras, ditas com força suficiente, pudessem se tornar verdade. Ele não merecia essa casa. Não merecia você. Eu sabia disso. A razão gritava dentro de mim, ecoando cada documento sobre a mesa, cada assinatura forjada, cada mentira cuidadosamente planejada. Mas o coração ainda sangrava. Porque não era só sobre a casa. Era sobre o menino que eu embalava nos braços quando a febre não baixava. Era sobre o adolescente que chorava no meu ombro depois da primeira decepção amorosa. Era sobre o homem que agora olhava para trás, não com arrependimento, mas com a certeza de que havia perdido algo que nunca mais recuperaria. E se eu tiver sido dura demais? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Lucy me virou para ela, os olhos firmes como os de uma juíza, não os de uma filha. Você foi justa. Ele roubou de você. Não foi um erro, não foi um desespero, foi cálculo. Foi traição. Ela fez uma pausa, a voz mais baixa. E traição não se perdoa com lágrimas. Se perdoa com ações. Se ele quiser voltar, que volte como homem, não como ladrão. Eu assenti, mas as palavras dela não aliviavam o peso no peito. Porque no fundo, eu sabia que algumas feridas não cicatrizam. Alguns filhos se perdem para sempre. O telefone tocou na mesa da sala. Um número desconhecido. Atendi sem pensar. Alô? Senhora Martins? Uma voz masculina formal. Aqui é o doutora Ferreira, do Hospital São Lucas. Sobre a sua mãe. Meu sangue gelou. Minha mãe? Ela está bem? O que aconteceu? Lucy já estava pegando as chaves do carro, o rosto pálido. Sua mãe sofreu um acidente doméstico. Uma queda. Ela está consciente, mas precisamos que venha o mais rápido possível. O mundo girou. Porque em um dia só, eu já havia perdido um filho. E agora, Deus me livre, eu estava prestes a perder ela. Quanto dói! Sussurrei enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Porque o amor não se desliga como uma torneira. Porque mesmo depois do que ele fez, ele ainda era meu filho. E era justamente isso que tornava tudo tão insuportável. A dor nascia daquele mesmo amor que eu pensava ser inquebrantável. Chorei nos braços da minha filha. Chorei pelo filho que perdi. Não para a morte, mas para a traição. E esse tipo de perda dói de maneiras que a morte jamais poderia. É uma ferida que não cicatriza limpa, que supura culpa, raiva e uma saudade que não tem nome. Mas quando as lágrimas finalmente secaram, quando me afastei de Lucy e olhei para minha casa, livre de invasores, livre de mentiras, senti algo novo brotar no peito. Não era felicidade. Ainda não. Era algo pequeno, frágil, mas real. Era paz. Uma paz áspera conquistada a custo de lágrimas e noites em claro, mas paz mesmo assim. E naquele momento, soube que ia ficar bem. Que levaria tempo, que nunca mais seria a mesma, mas que sobreviveria. Porque já tinha sobrevivido a coisas piores. E sempre, tinha me reerguido. Os dias depois que Robert e Valerie saíram foram estranhos. A casa parecia diferente, mais silenciosa, mais vazia, como se as paredes tivessem expandido de repente. Às vezes pegava-me pôr em 3 pratos na mesa por hábito, antes de lembrar que agora éramos só Lucy e eu. Minha filha ficou uma semana inteira. Tirou férias do escritório não só para cuidar de mim, mas para me ajudar a recuperar o que era meu. Vamos devolver a alma a este quarto, mãe, disse Lucy na terça-feira de manhã, enquanto descíamos até a garagem. E assim fizemos. Subimos minha cômoda de madeira escura, com entalhes feitos à mão, que pertenceu à minha avó. 2 garotos da vizinhança ajudaram a carregar minha cama de volta para o lugar onde sempre esteve. Quando a montaram, sentei-me na beirada do colchão e algo dentro de mim se acomodou, como se um peso invisível tivesse sido finalmente retirado.
Não cheira mais ao perfume dela, observei, enquanto mantínhamos as janelas abertas o dia todo. O cheiro foi embora. E com ele ela também. Lucy pendurou minhas fotos de volta nas paredes. Olha, mãe, você e o pai no dia do casamento. O retrato me encarava do quadro, o vidro agora consertado. Lewis, em seu terno marrom, eu em meu vestido branco simples. Tínhamos a vida toda pela frente. Não sabíamos que a dele seria tão curta, nem que a minha seria tão difícil. Sinto falta dele, confessei, a voz embargada. Principalmente agora. Ele saberia o que fazer com Robert. Lucy segurou minha mão. Acho que ele teria feito exatamente o que você fez. Meu marido era gentil, mas não era tolo. Não tolerava traição. Passamos 2 dias inteiros restaurando meu quarto. Pintamos as paredes de novo no mesmo tom de pêssego que eu havia escolhido anos antes. Lucy encontrou a cor exata na internet. Colocamos de volta as cortinas floridas, os cobertores de tricô, as fotos da família. Quando terminamos, fiquei no centro do cômodo e girei devagar, observando cada canto. Estou em casa outra vez, murmurei. Enquanto eu recuperava meu espaço, Robert e Valerie colhiam o que haviam plantado. Lucy mantinha contato com alguns vizinhos, e as notícias chegavam em sussurros, trazidas por aqueles que vinham ver como eu estava, mas que, na verdade, morriam de vontade de contar o que sabiam. A primeira foi a senhora Lupita, dona da mercearia da esquina. Oh, Emily, que coisa horrível com seu filho, disse ela, enquanto tomava o café que eu lhe servirá. Vi ele esses dias carregando caixas para um prédio lá no Parque Industrial. Apartamentinhos minúsculos, daqueles que alugam por R$ 950 por mês. R$ 950? Quase todo o salário dele iria para o aluguel. E como ele estava? Perguntei, sem conseguir me conter. Afinal, ainda era meu filho. A senhora Lupita abaixou a voz, como se compartilhasse um segredo proibido. Desgastado, minha filha. Olheiras fundas, rosto caído. E a Valerie, ela balançou a cabeça. Essa sim estava no humor dos diabos. Gritando com os carregadores, reclamando de tudo. Uma semana depois foi a vez do Sr. Martin, dono da loja de materiais de construção onde Robert comprava suas coisas. Sua filha me contou que o Robert veio pedir um empréstimo, disse ele, enquanto eu escolhia vasos novos para o jardim. Disse que não podia ajudar, mas o rapaz estava desesperado. Falou que agiotas estão atrás dele, que mandaram gente no trabalho dele. O agiota. Os R$ 25.000 emprestados sem a casa como garantia. Como ele vai pagar a Lucy? Perguntei, mais a mim mesma do que a ele. Minha filha havia feito sua própria investigação. Robert está tentando renegociar a dívida, contou-me certa noite no jantar, enquanto cutucava a comida sem apetite. Mas o agiota não cede. Está cobrando juros sobre juros. A dívida já passou de 32 mil. E sem nada para oferecer como garantia, ele não consegue outro empréstimo para quitar esse. E no trabalho? Indaguei, a mão no peito. Lucy suspirou. Um dos cobradores foi até o escritório, armou um escândalo na recepção. O chefe de Robert descobriu as dívidas da fraude. Não o demitiram, mas o rebaixaram. Agora ele é assistente, não mais engenheiro supervisor. Cortaram o salário pela metade. Fechei os olhos. Por mais que Robert tivesse me magoado, ele ainda era meu sangue, e ouvir sua vida desmoronar doía de um jeito complicado, como uma ferida que coça e arde ao mesmo tempo. E a Valerie? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Lucy quase sorriu, mas foi um sorriso triste. Essa está pagando o preço mais alto. Teve que arrumar emprego pela primeira vez em anos. Ela fez uma pausa. Vi ela no supermercado ontem, preenchendo uma ficha para ser caixa. A imagem de Valerie, sempre impecável, sempre com ar de superioridade, atrás de um caixa de supermercado era quase surreal. 2 semanas depois da expulsão, recebi uma ligação. Número desconhecido. Hesitei antes de atender. Alô, Emily. Sou a Cláudia, mãe da Valerie. Cláudia, a mãe de Valerie. A mesma que havia aplaudido a filha por tentar roubar minha casa. O que você quer? Preciso falar com você. A voz dela soava cansada, como se carregasse o peso de noites mal dormidas. Podemos nos encontrar? Não tenho nada a dizer a você. Por favor, só meia hora. Prometo que vai valer a pena. Algo no tom dela me fez ceder. Marcamos para o dia seguinte, em uma cafeteria perto da minha casa. Cláudia chegou pontual. Uma mulher da minha idade, bem vestida, mas com o rosto marcado por uma exaustão que não dava para disfarçar. Sentou-se à minha frente e pediu um café preto. Obrigada por vir, disse ela. Você tem 20 minutos, respondi gelada. Ela suspirou fundo, os dedos trêmulos em torno da xícara. Vim me desculpar. Por minha filha. E por mim. Desculpar?
Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Você sabia o que a Valerie planejava. Ela te contou tudo. E em vez de impedi-la, você a incentivou. Os olhos de Cláudia se encheram de lágrimas. Pensei que ela estava sendo esperta, que estava garantindo o futuro dela. Sua voz falhou. Não pensei em você. Não pensei que estávamos destruindo uma família. E agora pensa. Agora vejo minha filha destruída, confessou, a voz quebrada. Chorando todas as noites, trabalhando em empregos que odeia, morando num apartamento onde se ouve até o vizinho espirrar. Ela engoliu em seco. E o pior, o Robert a culpa por tudo. Diz que foi ideia dela, que nunca teria feito nada se ela não tivesse pressionado. E foi? Perguntei, embora já conhecesse a resposta. Cláudia balançou a cabeça. Não sei. Acho que os dois têm culpa. Mas o Robert é um covarde. Seus olhos encontraram os meus, cheios de uma dor que eu reconhecia. Prefere culpar ela a assumir o que fez. E a Valerie, ela fez uma pausa. Minha filha está pagando um preço muito alto. Como deveria. Ele estava sentado na mesma mesa do canto, as mãos trêmulas em torno de um copo de café já frio, os olhos inchados, as olheiras profundas como sulcos de culpa. Não era mais o homem que me encarava com desafio, com aquele sorriso arrogante de quem achava que o mundo lhe devia algo. Era apenas um homem quebrado, e pela primeira vez eu não senti ódio. Senti nada. Um vazio estranho, como se tudo que ele representava já tivesse sido varrido pelo tempo, pelas escolhas que ele mesmo fez. Mãe, repetiu, a voz rouca. Eu não tenho desculpas. Não mesmo. Mas precisava que você soubesse. Ele engoliu em seco, os dedos apertando o copo até os nós dos dedos ficarem brancos. Que eu sei o que fiz. E que não há volta. Fiquei em silêncio, observando-o. Não havia pressa. Não havia urgência em encher aquele espaço com palavras. Deixei que o peso do que ele carregava o esmagasse um pouco mais. Você roubou de mim, falei finalmente calma demais para o que fervia dentro de mim. Não foi só dinheiro. Foi minha paz, minha confiança. A ideia de que, no fim das contas, meu filho não seria capaz de me destruir. Ele baixou a cabeça. Eu sei. E agora? Perguntei, cruzando os braços. Veio pedir dinheiro? Pedir que eu salve você mais uma vez? Não, respondeu rápido como se a ideia o enojasse. Não tenho esse direito. Uma pausa. Mas a Valerie, ela está grávida. O ar saiu dos meus pulmões. Não por pena, não por alegria. Por uma raiva fria calculista que me lembrava que a vida não para de nos testar, mesmo quando achamos que já pagamos nosso preço. E o que isso tem a ver comigo? Minha voz não tremia. Era gelo. Nada, admitiu, os ombros caídos. Só queria que você soubesse. Por quê? Porque se algo acontecer com ela, se a criança nascer e ela não tiver condições, eu não vou poder ajudar. E eu não queria que você soubesse por outra pessoa. Olhei para ele por um longo momento. O filho que eu havia criado, o homem que se tornará um estranho, agora me pedia. O quê? Absolvição? Compaixão? Não. Ele não pedia nada. Apenas me informava como se isso mudasse algo. Como se a notícia de uma vida nova fruto de mentiras e ganância pudesse apagar o que ele havia feito. Você acha que isso me importa? Perguntei baixinho. Depois de tudo, você acha que eu deveria me preocupar com o filho de uma mulher que me traiu ao seu lado? Ele não respondeu. Não havia resposta. Saiba uma coisa, Robert, inclinei-me levemente para frente, para que cada palavra atingisse seu alvo. Você cavou sua própria cova, e agora está nela. Não vou puxar você para fora. Não vou salvar a Valerie. Não vou ser a rede de segurança de ninguém que escolheu me machucar. Recostei-me, observando o efeito das minhas palavras em seu rosto. Se essa criança nascer, que seja um lembrete diário do que acontece quando se constrói uma vida em cima da ruína dos outros. Ele abriu a boca, fechou. Não havia argumentos. Não havia desculpas que pudessem consertar o que estava quebrado. Sua voz falhou. Eu só queria que você soubesse. Agora eu sei, disse, levantando-me. E não faz diferença. Deixei-o ali, com seu café frio e suas escolhas quentes demais para carregar. Quando saí do café, o sol batia forte, mas não queimava. Era apenas luz. E eu, pela primeira vez em muito tempo, não sentia seu peso. Porque algumas batalhas não são vencidas com gritos ou lágrimas. São vencidas quando você olha para trás e percebe que, enquanto eles ainda estão presos ao passado, você já está livre. Você sobreviveu. Eles sobreviveram a tudo, às tempestades que arrancaram telhas, aos invernos que congelaram canos, às mãos que tentaram levá-los abaixo. Essas paredes ouviram cada lágrima engolida, cada grito abafado, cada oração sussurrada no escuro quando o mundo parecia desabar. E ainda assim aqui estavam firmes, quentes, cheias de vida. Como eu.
Coloquei a palma da mão sobre a madeira envelhecida da mesa da cozinha, a mesma onde Lewis cortava pão às manhãs enquanto Robert, pequeno, desenhava aviãozinhos nos cantos do jornal. Onde Valerie, ainda adolescente, deixava cair migalhas de biscoito enquanto contava sobre o primeiro beijo roubado atrás da escola. Essa mesa tinha visto risos, brigas, silêncios pesados como chumbo. E agora? Agora ela carregava apenas o peso do meu café da manhã, do livro aberto, do celular com as fotos que Lucy me enviara ontem, ela de braços dados com colegas, sorrindo sob o sol de uma cidade que eu ainda não conhecia, mas que de algum modo também me pertencia. Você está bonita hoje, senhora. A voz de Arthur quebrou o silêncio, vinda da porta entreaberta. Ele seguiu o cheiro de café até a cozinha, como fazia nas últimas semanas, desde que acidentalmente começou a passar por aqui nas manhãs de sábado. Trajava uma camisa xadrez impecável, apesar das rugas no rosto que contavam histórias de décadas de sol e trabalho. Nas mãos, um buquê modestos de margaridas colhidas no quintal dele. Não precisa trazer flores toda vez, Arthur, disse, tentando esconder o sorriso enquanto procurava um vaso. Eu sei, respondeu, colocando-as na pia com cuidado. Mas você merece. Não era um elogio vazio. Era a verdade dita por alguém que também havia perdido, que também havia se reerguido. Arthur entendia o valor das pequenas coisas, um café compartilhado, um silêncio confortável, a dignidade de não pedir mais do que o outro pode dar. Hoje tem dança no centro comunitário, lembrou, enquanto eu enxugava as mãos no pano de prato. Você prometeu que ia. Eu não prometi nada, retruquei, mas sem convicção. Prometeu sim, com os olhos. Ele piscou e por um segundo, vi neles o mesmo brilho travesso de Robert aos 7 anos. Além disso, você dança melhor do que metade daquelas moças que ficam rebolando como se estivessem em um clipe de música country. Ri, e o som ecoou pela casa como uma música esquecida. Tá bom, mas só se você não pisar nos meus pés dessa vez. Só se você não me deixar sem fôlego de novo, donzela rebateu, oferecendo o braço com uma reverência exagerada. Aceitei. Não por ele, não por obrigação, mas porque pela primeira vez em anos queria. Queria o cheiro de madeira polida do salão, o arrastar dos sapatos no chão, o calor das mãos que se encontram e se soltam, o riso que escapa quando a música acelera e os passos falham. Queria viver não apesar da dor, mas através dela, como as árvores que crescem tortas após a tempestade, mas ainda assim alcançam o céu. Naquele momento, enquanto Arthur me guiava pela calçada, senti o vento levar embora mais uma camada de cinzas. Não era o fim da história. Era apenas uma página virada. E pela primeira vez eu não tinha pressa de saber como ela terminaria. Nós resistimos. Você e eu resistimos juntos. E é verdade. Ontem mesmo, Dona Lupita me contou que Valerie deixou o bairro, foi para outro estado com a mãe, deixou tudo para trás, começou do zero. Desejo a ela o melhor. De coração. Porque guardar rancor é como carregar pedras no bolso, só afunda a gente. O Sr. Fermini me disse que viu Robert na missa no domingo passado. Ele estava diferente, minha filha. Mais quieto, mais presente. Talvez esteja mudando. Talvez não. O tempo dirá. Mas eu já não espero mais que ninguém mude para que eu seja feliz. Não preciso da aprovação dos meus filhos para saber que fui uma boa mãe. Dei o que tinha, do jeito que pude. Se não foi suficiente para Robert, esse é um peso que ele carrega, não eu. Hoje à noite me sentei no jardim com uma xícara de chá de camomila. As luzinhas coloridas que nunca tirei do lugar iluminam as árvores como estrelas presas aos galhos. Faz frio, mas gosto dessa brisa cortante no rosto. Ela me lembra que estou viva, que sobrevivi. E enquanto observava as sombras dançarem entre as folhas, pensei em tudo que perdi e em tudo que ganhei. Cheguei a uma conclusão simples, mas que arde como verdade. Valeu a pena. Valeu a pena lutar pelo que era meu. Valeu a pena dizer, até aqui mesmo quando doía. Valeu a pena negar, mesmo que me chamassem de egoísta. Valeu a pena me defender, mesmo que isso custasse a relação com meu filho, temporária ou definitivamente. Porque quando fecho os olhos na minha cama, na minha casa, no meu quarto, durmo em paz. Não preciso me perguntar quem tentará me roubar amanhã. Não preciso pisar em ovos dentro do meu próprio lar. Não preciso fingir que está tudo bem quando não está. Sou livre. E essa liberdade, essa paz, não tem preço. Hoje quero dizer algo a cada uma de vocês que está ouvindo. As mulheres que deram tanto, que sacrificaram tanto, que sentem que não aguentam mais, você tem o direito de traçar limites. Tem o direito de dizer chega. Tem o direito de proteger o que construiu com suas próprias mãos, com seu suor, com suas lágrimas. Você não é uma mamãe por exigir respeito. Não é uma pessoa ruim por se defender.
Não é egoísta por colocar seu bem-estar em primeiro lugar. A generosidade é linda. O sacrifício é nobre. Mas quando essa generosidade vira abuso, quando esse sacrifício apaga você como pessoa, quando você dá tanto que não sobra nada de si mesma, isso não é amor, é autodestruição. E você merece mais do que isso. Seus filhos, seus parceiros, seus familiares precisam aprender que respeito não se pede, se exige. Que amor sem respeito não é amor. Que família não significa tolerância infinita à dor. Se alguém tentar tirar o que é seu, seja uma casa, sua dignidade ou sua paz, você tem o direito de defender o que é seu. E se isso significar se afastar de quem ama, se isso significar ficar sozinha por um tempo, se isso significar ser chamada de dura ou amarga, que seja. Porque a solidão escolhida é 1000 vezes melhor do que a companhia que te destrói. E lembre-se, nunca é tarde para recuperar sua vida. Eu tinha 67 anos quando enfrentei a maior traição da minha vida. 67. Muitos disseram que eu era velha demais para lutar, para recomeçar, para ficar sozinha. Mas aqui estou eu, aos 68, mais forte do que nunca, mais em paz do que nunca, mais eu mesma do que nunca. A idade não define você. Os erros dos outros não definem você. O que define você é como você responde quando a vida te derruba. Se fica no chão ou se levanta. Se aceita o abuso ou diz nunca mais. Eu escolhi me levantar. E se você está ouvindo isso e passa por algo parecido, quero que saiba, você também pode se levantar. Essa força está dentro de você. Talvez não acredite agora. Talvez se sinta quebrada, esgotada, sem forças para lutar. Mas ela está lá, esperando. Basta tomar uma decisão. Uma decisão de cada vez. Um dia de cada vez. Um limite de cada vez. Até que um dia, não sei quando, você vai acordar e perceber que sobreviveu, que seguiu em frente, que recuperou sua vida. E nesse dia, você vai sorrir e saber que cada lágrima, cada batalha, cada momento de dor valeu a pena. Porque no fim, o que realmente importa é isto. Você consegue se olhar no espelho e sentir orgulho da mulher que vê. Consegue dormir em paz, sabendo que se defendeu? Consegue viver com dignidade no espaço que construiu? Se a resposta for sim, então você venceu. E eu, Emily Fuentes, aos 68 anos, dona desta casa que ergui com minhas próprias mãos, posso dizer com todo o meu coração, eu venci. Se esta história tocou você, se fez refletir sobre sua própria vida, deixe um comentário me dizendo de onde está assistindo. Compartilhe sua cidade, seu país. E se conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, compartilhe este vídeo. Dê um like para que mais mulheres encontrem a força que carregam dentro de si. Inscreva-se no canal Histórias da Terceira Idade para continuar conosco, em mais relatos reais de mulheres que resgataram sua dignidade quando tudo parecia perdido. Lembre-se, sua vida é sua. Seu espaço é seu. Sua paz é sua. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tirá-los de você. Até a próxima história. Cuide-se bem. E nunca, jamais esqueça, você vale tudo.